tema nosso, não só dessa série de mensagens, mas do nosso ano de 2015, é sobre koinonia. Tá? Koinonia, a revolução do amor já chegou. Você sabe que koinonia, a palavra koinonia, ela significa comunhão, ela significa consolação, ela significa estar junto com os irmãos, estar muito tempo um na casa dos outros. E nós realmente temos vivido isso na nossa igreja, né? Graças a Deus, irmãos, nós temos um clima assim tão feliz nessa igreja. Os irmãos estão sempre juntos, através de muito cuidado, muito discipulado. Os irmãos se reúnem nas casas, através das células. Todo final de célula nós estamos ali, junto com os irmãos, rindo juntos, se alegrando juntos. Um exortando o outro, um levantando o outro, aquele que está mais triste, aquele que está feliz, nós vamos compartilhar da alegria dos irmãos. Isso é precioso demais, né? E esse é o tema nosso, do nosso ano, koinonia. Nós dizemos que através de muita comunhão, as nossas células vão crescer, vão se multiplicar, e nós vamos alcançar Rio Claro para o Senhor Jesus, né? Nós cremos verdadeiramente nisso. Então, através dessa série de mensagens, o tema dessa noite em específico é o Espírito Santo faz a diferença. Amém? Fala para o seu irmão aí, fala, o Espírito Santo faz a diferença. E ele faz toda a diferença, viu? Na nossa vida. E hoje é só a primeira parte dessa mensagem. Semana que vem nós vamos estar dando continuidade nessa mensagem, na mensagem de hoje. Que hoje é a sexta mensagem da série, não é a quinta não, hoje é a sexta mensagem que nós já iniciamos, tá? Mas eu quero falar algo para vocês, irmãos. Koinonia, segundo a palavra, koinonia bíblica, ela só se tornou uma realidade, sabe quando? Depois do Pentecostes, né? Ela só se tornou uma realidade, essa palavra koinonia, depois do Pentecostes. O que é o Pentecoste? Irmãos, foi assim, quando Jesus, ele subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos, ó, esperem até que venha sobre vós o Consolador, né? Até que eu envie dos céus o Consolador, não saiam antes. E eles ficaram reunidos ali, realmente um tempo, orando, até que veio o Espírito Santo sobre a vida deles ali, e eles foram batizados no Espírito Santo, né? A partir dali, tudo mudou na vida deles, né? Eles tiveram o poder para falar de Jesus. Eles tiveram o poder de operar milagres muito maiores do que até que Jesus fez. A partir disso, a mensagem de Cristo, ela chegou até mim e até você. Hoje, nós somos discípulos de Jesus, irmãos, porque alguém lá atrás esperou, soube esperar, né? Esperar o Espírito Santo descer sobre eles ali. Mas essa palavra koinonia, ela só se tornou uma realidade depois do Pentecostes, tá bem? Eu quero falar sobre duas palavras que tiveram uma importância tão grande e só tiveram validade depois daquele dia precioso. Uma dessas palavras é dunamis, tá bem? Dunamis. O que é dunamis? É o poder sobrenatural para realizar milagres e testemunhar de Jesus. Quando a palavra diz assim, olha, e recebereis poder para serem minhas testemunhas. Essa palavra poder, no original, ela significa dunamis, né? E esse poder é um poder sobrenatural, é o que só pode vir através do Espírito Santo. Então, entenda bem, irmãos, aquela frase que você falou agora há pouco para o teu irmão, o Espírito Santo faz a diferença, e essa é toda a realidade. Se nós queremos ser grandemente usados por Deus, se nós queremos que a nossa casa seja transformada, se nós quisermos que o nosso lar, se nós queremos que o nosso ministério, se nós queremos que a nossa igreja seja transformada, nós precisamos ter o poder do Espírito Santo. Amém? Então, dunamis é esse poder sobrenatural para realizar milagres e testemunhar de Jesus. E a palavra koinonia é uma capacitação sobrenatural de praticar o genuíno amor uns com os outros. Sabia que você só pode amar
verdadeiramente o teu irmão se você for cheio do Espírito Santo? Você sabe que tem pessoas, irmãos, que têm grande dificuldade hoje dentro de casa. Tem pessoas que têm muita dificuldade no trabalho de amar o próximo. Não é verdade? Eu já tive muita dificuldade de amar verdadeiramente aquele que fazia qualquer mal para mim, aquele que pensava talvez até diferente de mim. Eu tinha uma dificuldade. Mas por quê? Porque eu não era cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos uma capacitação que só pode vir dele para praticar o genuíno amor uns com os outros. Você deseja amar verdadeiramente a tua esposa? Você deseja amar verdadeiramente o teu marido? Você deseja verdadeiramente amar os teus filhos? Você deseja verdadeiramente amar a tua família, as pessoas com quem você vive? Então, se você deseja conhecer o verdadeiro e genuíno amor de Deus, irmãos, eu quero dizer para você essa noite, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, quando nós perguntamos, às vezes para um irmão ou para outro, não aqui na nossa igreja, mas talvez você até tenha ouvido isso. Irmãos, quando é que foi que você foi batizado no Espírito Santo? Qual foi a última vez que você teve uma experiência, com o Espírito Santo? Talvez o irmão fale, foi lá em 1973. Eu tive uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. Irmãos, se você teve uma experiência em 1973, você precisa buscar mais, precisa se renovar mais, Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo todo dia. Todo dia você precisa ter essa experiência. Eu estava hoje no meu quarto, falando com Deus, e o Espírito Santo estava ali falando comigo. Nós precisamos ter todo dia um enchimento novo do Espírito Santo, viu? Se você teve lá atrás, não viva do passado, viu? Porque quem vive de passado é museu, viu, irmãos? Nós vivemos uma nova realidade, a realidade de Cristo. Amém? E na realidade de Cristo, irmãos, nós temos que estar sendo cheios frequentemente, sempre, todo dia. Aqui nós temos uma maneira onde nós aprendemos a buscar Deus sistematicamente. Nós chamamos TSD, tempo a sós com Deus. E nesse tempo a sós com Deus, nós dizemos que isso tem que acontecer todo dia. Todo dia nós temos que buscar Deus. Todo dia nós temos que entrar no nosso quarto, sozinho, e falar com Deus. E não somente falar, mas ouvir também o que Deus tem para falar. Viu? E todo dia, quando nós começamos a ter esse relacionamento com Deus, nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo, nós vamos sendo cheios, e cada vez mais sendo cheios, e cada vez mais tendo autoridade para falar do nome de Jesus. Cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor vão se sentindo amadas, vão querendo o mesmo Deus que você tem, porque a tua vida vai sendo transformada, a tua casa vai sendo transformada, o teu trabalho vai sendo transformado por sua causa. Mas por quê? Porque na tua intimidade você tem buscado Deus e Deus tem se revelado a você, viu? Então, fala para o seu irmão aí, pratica o TSD. Muito bem, não se esqueça do TSD, irmão. Muito bem, glória a Deus. Agora, vamos voltar na palavra koinonia, que é o que nós estamos falando nessa noite aqui. Na minha opinião, uma das pessoas assim da igreja primitiva, que é aquela igreja que começou lá em Atos dos Apóstolos, na minha opinião, que mais encarnou essa verdadeira koinonia no seu estilo de vida, na minha opinião, foi o Barnabé. Você já ouviu falar do Barnabé? Barnabé, irmãos, ele foi uma pessoa muito preciosa na Bíblia. Foi através de Barnabé que Paulo foi ganho, que Paulo foi mantido ali, e que Paulo, através de Paulo, todas as cartas quase que nós lemos ali no Novo Testamento, foi quem que escreveu? Paulo, não é? Mas se não fosse o Barnabé, irmãos, na vida do Paulo ali, hoje, talvez a nossa história seria diferente, Agora eu quero falar um pouquinho para vocês, qual que foi o segredo do Barnabé? Se na minha opinião,
Barnabé foi a pessoa que mais encarnou a coinonia na vida dele. Qual que foi o segredo de Barnabé? Sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Você está com a tua Bíblia aí? Abra comigo em Atos capítulo 11, verso 24. Atos capítulo 11, 24. Se você quiser, você pode acompanhar aqui também. Olha o que diz aí. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Repita comigo aí. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor. Porque você está sendo cheio do Espírito Santo todo dia. Muitas pessoas vão se unir ao Senhor por tua causa. Muitas pessoas vão se unir, vão se achegar ao Senhor por sua causa, viu? A tua família vai se chegar ao Senhor por sua causa. Pague um preço. Seja cheio do Espírito Santo, meu amado. Seja cheio, busque essa presença. Não viva de 1973, mas viva do 2015, né? Viva o dia de hoje. Seja cheio do Espírito Santo hoje. Hoje. Amém? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz toda a diferença, assim como fez na vida de Barnabé. A Bíblia fala que ele era o quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se existia uma característica para o Barnabé, era qual? Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Mas porque ele era tão cheio do Espírito Santo e de fé, as pessoas se uniam. Irmãos, essa igreja vai ser uma grande igreja, né? Mas ela vai ser uma igreja também cheia de pessoas cheias do Espírito Santo e cheias de fé. E porque você é cheio do Espírito Santo e de fé, muitas pessoas vão se unir a você, vão se unir juntamente com você. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso na tua vida, eu vejo você, verdadeiros Barnabés e Barnabelas. Amém? Fala para o seu vizinho aí, você é um grande Barnabé ou uma grande Barnabela? Olha só, olha o que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, irmãos. Olha só o que ele fez aí na vida de Barnabé. O Espírito Santo ele gera generosidade. Pule aí, Esdras, por favor, meu filho. Isso, o Espírito Santo gera generosidade. Você está com a tua Bíblia aí, abre comigo em Atos capítulo 4, verso 36 ao 37. Olha lá, você pode acompanhar aqui também. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, quando nós lemos esse versículo aqui, o 36, nós vemos que o nome dele não era Barnabé. Barnabé era só um apelido, o verdadeiro nome dele é José. Agora, a Bíblia fala aqui que os apóstolos deram um apelido para o José, né? Olharam para ele. Eu imagino o seguinte, imagino os apóstolos ali, Pedro e os outros apóstolos, talvez conversando entre eles ali, né? E a igreja de Jerusalém era a maior igreja da época, assim. A Bíblia não fala, mas a história da época estima que mais ou menos a igreja em Jerusalém tinha mais de 100 mil pessoas na igreja, né? Numa igreja. Então era muito grande a igreja, né? E como que os apóstolos iam identificar? Não dava para lembrar o nome de todo mundo, né? E às vezes eles colocavam um apelido assim um no outro, né? E Barnabé recebeu um apelido, né? Colocaram o nome dele de Barnabé. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que significa esse nome. Olha só o que diz aí logo em seguida. Barnabé significa filho da exortação, levita, filho da exortação e levita. Amém. Eu vou chegar mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Agora eu não vou me atentar tanto a esse versículo, porque eu vou voltar nele com vocês. Eu não quero pular aqui um pouquinho. A Bíblia, irmãos, ela não diz, tá? Mas você sabe que junto com a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, certo? E naquela mesma época também foram escritos livros
naquela época. Então, os livros, os teólogos dizem que, quando eles falam, né, a tradição diz, é porque eles estão falando desse livro, desses vários livros assim que muitas pessoas escreveram. Inclusive, Barnabé escreveu livro e tantos outros escreveram livros naquela época lá. Tá? Agora, a igreja primitiva, através da tradição, fala que Barnabé, ele foi um judeu muito bem instruído. Tá? Ele foi um talmidim de Gamaliel. Talmidim era um nome para discípulo naquela época. Tá? Interessante. Então, Gamaliel, irmãos, para aquela época ali, era uma das pessoas assim mais importantes, que tinham mais conhecimento da época, era o Gamaliel. Né? E a tradição diz que Barnabé era um dos discípulos desse Gamaliel, um dos talmidim do Gamaliel. Interessante isso, tá bem? Inclusive, Paulo também foi talmidim, também foi um discípulo do Gamaliel, tá bem? Mas olha só, Barnabé ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele não foi um dos 12 discípulos. Mas, quando você lê na Bíblia, né, que Jesus ele tinha os 12. E depois vinha o quê? A Bíblia fala que teve uma época que ele enviou os 70 discípulos, que era a segunda geração de discípulos. E a tradição daquela época diz que Barnabé fazia parte daqueles 70 discípulos ali. Interessantíssimo isso, né? Ele não era um dos 12, mas talvez um dos 12 discípulos que cuidava depois ali, cuidava de Barnabé. Ele era um dos 70 discípulos ali, tá? Você viu aqui naquele vídeo que nós passamos sobre discipulado, sobre discípulo, né? Fala sobre os 70, que falou um pouquinho ali. Barnabé fazia parte de um daqueles 70, né? Muito interessante a história. A tradição também diz que Barnabé, naquela época, ele ganhou algumas pessoas muito importantes para Jesus. E uma das pessoas que ele ganhou para Jesus naquela época foi Maria, a mãe do João Marcos, a mãe do primo dele, né? Ele ganhou a tia dele para Jesus, né? E essa Maria, ela era uma pessoa na época muito importante, a Maria. Tanto é que quando Pedro ele estava na cadeia e soltaram, ele foi liberto ali, qual lugar que ele correu? Foi para a casa dessa Maria, né? Do João Marcos ali. Inclusive esse João Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Interessante, né? E Barnabé, depois que ganhou sua tia, também ganhou o seu primo ali para Jesus, né? Ele ganhou várias pessoas importantíssimas, irmãos, importantíssimas para Jesus. Mas voltando lá atrás, no verso 36 e 37, Barnabé, ele era um levita, filho de exortação, o que queria dizer Barnabé, tá? O verso 37 fala assim: como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele, irmãos, ele foi uma pessoa assim, totalmente desprendida. E ele era uma pessoa que realmente valorizava o Espírito Santo na vida dele, né? Ele valorizava. Eu quero falar um pouquinho com vocês como que era a aparência física do Barnabé. Eu acho que vai aparecer aqui, ó. Alguns dizem que a aparência física do Barnabé era essa. Mantenha aí para mim, Esdras, por favor. Você que está com a tua Bíblia aí, vamos continuar um pouquinho aqui. Eu quero fazer um pano de fundo, irmãos, para chegar num lugar bem legal aqui com vocês. Abra aí comigo em Atos capítulo 14. Verso 12, olha o que diz aí, o verso 12 de Atos 14. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Olha só, como as pessoas daquela época, eles viam o Barnabé e o Paulo. Você sabe que eles tinham deuses que não eram, eles não serviam a Deus, o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Eles serviam deuses, né, na sua época ali. E tinham dois deuses a quem eles até disseram que eles eram parecidos, o Barnabé e o Paulo. Eles chamaram o Paulo de Hermes, que ele era um grande locutor. Então quando Paulo chegava no lugar ali, o grande locutor era o que mais falava, né? Então eles falavam que Paulo era o Hermes, parecia o deus Hermes. E eles chamaram Barnabé de Zeus. Então, e como que Zeus era? Como que eles viam Zeus naquela época, né?
É um Deus falso só, irmãos. É só para você entender como que era a aparência física do Barnabé. Era mais ou menos assim, né? Alguém de meia idade, né? Uma pessoa musculosa. Olha só, né? Barnabé era um super-herói ali para as mulheres ali da época, né? Musculoso, forte, bonito. Ele era esplêndido, irmãos. Ele parecia um rei. Quando ele chegava no local ali, né, ele, Paulo, quem era mais bonito, quem chamava muita atenção era o Barnabé, né? Onde ele chegava, ele chamava atenção. E não era só por causa disso, não. Além de ter toda essa aparência bela, ser um cara bacana, boa pinta, ele era cheio do Espírito Santo. Onde ele chegava, ele fazia diferença. As pessoas queriam estar junto com ele, queriam falar com o Barnabé, porque ele era uma pessoa tão bacana, né? Olha o que diz aí, eu vou voltar agora aqui no verso 36 do capítulo 4. José, Atos 4, 36, 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Você sabe o que significa a palavra Barnabé? O nome real do Barnabé não era Barnabé, era só um apelido, amém, irmão? Vocês entenderam, né? O nome dele era José. Agora, a palavra Barnabé significa, Bar é filho. Eu acho que, pode pular para mim, Ezra, vamos ver. Isso. Bar é filho. E Nabé, no original, essa palavra Nabé significa paraclises. E vem da raiz paracletos. Paracletos é o Espírito Santo, né? Então, quando na Bíblia colocaram esse apelido Barnabé, eles estavam querendo dizer assim: esse é um filho do Espírito Santo. Olha como ele era reconhecido pelos apóstolos e pelas pessoas ali da época. Ele era o consolador, era aquele que ia atrás, era aquele que amava, era aquele que não desistia. Assim como o Espírito Santo faz comigo e com você, ele está sempre nos consolando, nos reanimando, nos desafiando. Assim também era Barnabé. Então a característica principal era o quê? Ele era um filho da exortação, um filho da consolação. Barnabé, filho do Paraclises, filho do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem é que não gostaria de ter um apelido como esse, né? Tem tantos apelidos aí que os irmãos colocam, né? Barrigudinho, narigudinho, e não sei o que, não sei o que lá. Mas já pensou você ser chamado filho do Espírito Santo? Hã? Que precioso que não é? Então, irmãos, nós temos que colocar apelido nos irmãos aqui sim, mas apelido de pessoa de Deus, né? Ou abençoado, ou homem de Deus, né? Nada de colocar os defeitos aí nos irmãos, não é? Vamos ver o lado bom que cada irmão tem aqui, né? Ou abençoado, esse homem é tão feliz e tal, isso é precioso demais, né? Na Bíblia anotada, irmãos, uma Bíblia teológica, ela diz que Barnabé é chamado de um consolador ou um encorajador. Glória a Deus por isso. Atos 11, 24 fala assim: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele. Mas olha o que diz Atos 4:37, fala assim: como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, aquele que é muito cheio do Espírito Santo, ele não é apegado às coisas, a bens materiais, né? Aquele homem e mulher que é cheio do Espírito Santo, ele é muito generoso com as pessoas, ele realmente deseja fazer o bem para as pessoas, né? Barnabé, ele morava, a Bíblia fala que ele era natural de Chipre. Chipre, naquela época, era uma ilha muito rica, né? Na época, inclusive até hoje é uma ilha muito rica, né? E naquela ilha, na sua época, Chipre, eram as terras mais caras de todo o Império Romano, era Chipre. E o que a Bíblia diz? Que Paulo era natural de Chipre. Então, quando a Bíblia fala aqui que ele vendeu suas propriedades e bens,
Ele vendeu aonde? Na cidade de Chipre, na ilha de Chipre. Provavelmente ele devia vir de uma família assim de nome, ele devia ser uma família assim realmente bem de vida, né? Você sabe que em Chipre, as terras de Chipre, elas são muito abençoadas, né? Tudo que você planta lá dá, tudo vai muito para frente. Existem muitas pedras preciosas lá, por isso que a terra é cara, né? E também a palavra Chipre no árabe, sabe o que significa? Significa cobre. Então era uma terra que naquela época as maiores minas de cobre vinham de Chipre, né? Então, o que eu quero dizer com vocês, irmãos, que a cidade, o local onde Barnabé morava, era uma cidade, um local assim muito rico, muito rico. E a Bíblia fala que ele vendeu tudo. E ele foi lá e depositou aos pés dos apóstolos, né? Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos para ajudar aqueles que precisavam mais e tudo. Quer dizer, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, né? Se torna um dizimista fiel, é um ofertante fiel. Você fala, olha, irmãos, nós precisamos fazer tal coisa. Conta comigo que eu quero fazer parte desse grande projeto. Nós precisamos tal coisa. Não, conta comigo. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero estar à frente, eu quero estar ajudando. Eu quero fazer para Deus, eu quero fazer. Aquele que é muito cheio do Espírito Santo é totalmente desprendido, né? Você vê um irmão passando necessidade, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele já fica ali na cela mesmo, né? Ele já fica olhando para os irmãos. Quando ele vê um irmãozinho com chinelo ou um sapato furado, o coração dele já dói, né? E ele já vai comprar um sapato ou vai dar o dele para o irmãozinho, bem assim, né? Aquele que é muito cheio do Espírito Santo está sempre preocupado em ajudar, a se desprender para abençoar outras vidas, né? Que eu e você, nós possamos ser verdadeiros Barnabés e Barnabelas, amém? Pessoas que são cheias do Espírito Santo. Mas vamos continuar aí. Diz também que ele era um levita. Você sabe que um levita naquela época era um adorador. Os levitas, eles eram responsáveis pela adoração no templo, pelo serviço no templo. Então, irmão, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você também deve ser um levita, um verdadeiro adorador. Amém? Quando você está ali no seu TSD, na tua vida, no teu tempo a sós com Deus, na sua vida diária, você tem que ser sempre um adorador, ser grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado, por aquilo que Ele tem feito. Quem aqui realmente ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? Então você deve ser um verdadeiro adorador. De dia e de noite, sempre ser muito grato pelo que Deus tem feito na tua vida, pelo que Ele vai fazer, porque você acordou, porque você não está precisando ir no médico, porque você tem o que comer. O verdadeiro adorador, irmãos, ele não fica com a cara emburrada. O verdadeiro adorador não fica reclamando de tudo. O verdadeiro adorador, um verdadeiro Barnabé e uma verdadeira Barnabela, uma pessoa cheia do Espírito Santo, sempre vê o lado bom nas coisas. Num problema, ele vai ver uma oportunidade. Num problema, ele vai ver um momento onde ele pode crescer. Ele não vai olhar como uma desgraça para a tua vida, um problema, mas ele vai ver uma grande oportunidade. Amém? Então, de coisas ruins, irmãos, nós podemos extrair coisas muito boas. Amém? Seja cheio do Espírito Santo todo dia, em nome de Jesus. O verso, Atos 11, 24, quero voltar aí. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu. Olha só, o homem verdadeiramente bom, ele é sempre generoso, irmãos. Bem, eu quero dizer algo para vocês aqui. Me mostra um cristão verdadeiramente generoso, irmãos. Que eu vou mostrar para vocês alguém que ajuda os pobres. Que alguém que é dizimista, ofertante, que alguém que dá o seu tempo para servir as pessoas, viu? Me mostra um cristão generoso, eu vou te mostrar um cristão que realmente é desprendido e serve a Deus verdadeiramente. Serve a Deus verdadeiramente, tá bem? Mas olha, talvez você está pensando assim, Roberto, eu não sou assim.
Eu gostaria de ser uma pessoa generosa. Eu gostaria realmente de poder ajudar as outras pessoas. Eu gostaria de fazer a diferença na minha casa. Eu gostaria de ser aquela pessoa onde muitos vão se unir a Jesus, muitos vão se unir ao Senhor por minha causa, mas eu não sou essa pessoa hoje. Mas eu quero dizer para você que existe um tempo para a tua vida e ele vai chegar. Amém? É só você orar. A palavra de Deus diz assim, olha, né, que se você pedir, Deus, ele vai encher você do Espírito dele, né? Não é? Se uma pessoa pede algo para os seus filhos ali, se o teu filho vem pedir pedra para você comer, se ele vem pedir um pedaço de pau, quanto mais o nosso paizinho do céu, ele vai dar para nós aquilo que nós precisamos. Se você não tem o Espírito Santo na tua vida, você acha que você não tem, talvez. Eu quero dizer para você essa noite, quando você estiver no seu TSD, quando você estiver no vigilhão, quando você estiver no culto, fala: Espírito Santo, eu quero ser cheio essa noite, como eu nunca fui. E se eu fui, e eu não me lembro quanto tempo faz, eu quero ser de novo. Eu não quero viver do passado, eu quero viver do hoje. Se lá no passado, meu irmão, aconteceu algo com você que te entristeceu, se lá no passado aconteceu algo que te tirou, sabe, aquela fé que você tinha, eu quero dizer para você, esse é o teu tempo. O seu tempo chegou, viu? De se voltar para o Senhor, de ser cheio novamente pelo Espírito Santo. Se você nunca foi, hoje é o teu dia. É só você pedir. É só você pedir. Você primeiro tem que receber Jesus no teu coração. Se você nunca recebeu Jesus como teu Senhor, teu Salvador, hoje você vai poder ter essa oportunidade. Depois que você receber Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, o próximo passo depois disso é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo essa noite? Glória a Deus, eu quero também. Viu? Então, se você dizia, se você achava que você não conseguia, eu quero dizer para você essa noite, o Espírito Santo consegue todas as coisas através de você. E ele vai te encher essa noite, em nome de Jesus Cristo, viu? Fique cheio do poder dele nessa noite, em nome de Jesus Cristo, viu? Na hora que você sair daqui hoje, você vai sair daqui transformado. Irmãos, toda vez que eu fui cheio do Espírito Santo, de Deus, em determinadas áreas da minha vida, eu fui transformado. Quando eu não aceitava a questão do dízimo das ofertas, eu fui ser cheio do Espírito Santo para entender. Aí o Espírito Santo falou comigo, e naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. Antes eu não tinha fé para orar com as pessoas e elas serem curadas. Depois que o Espírito Santo veio sobre mim, não é? Sobre aquele determinado assunto, ele me encheu e hoje eu tenho fé para ministrar cura sobre as pessoas, não é? Em tantas outras áreas, irmãos, você também pode. Você também pode. A minha vida, eu com a minha esposa, irmãos, nós estávamos a ponto de separar, né? Nós só brigávamos, né, Paula? Eu e a Paula, irmãos, sem brincadeira, né? E eu me envergonho do que eu fazia, mas não me envergonho de ver o milagre. Irmãos, eu e a minha esposa, a gente saía nos tapas ali em casa. Era coisa, não era só Jesus na causa, né? Era o fight acontecendo ali, né? Mas eu lembro dessa época, irmãos, eu olhava assim para o meu filho, eu falava: Deus, depois que a gente brigava e se pegava ali, eu falava: Deus, eu não quero que meu filho veja essas coisas, eu não quero que isso aconteça mais dentro de casa. Muda a minha vida, Espírito Santo de Deus, muda a minha vida, né? Aí teve um dia que a coisa piorou, irmãos. Eu comecei a orar, a coisa em vez de melhorar, piorou. Aí a Paula, minha esposa, depois que nós brigamos, ela pegou as coisas dela com meu filho e foi embora, né? Aí naquele dia eu ajoelhei no chão da sala, da minha sala. Eu morava na época na casa da minha mãe, né? Eram 2 casas. Aí eu falei: Deus, eu vou ser bem sincero com o Senhor, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, se o Senhor puder fazer algo por mim, mudar a minha história, eu garanto ao Senhor que se o Senhor mudar a minha história, eu vou te servir. Eu não vou parar de servir nunca mais. Irmãos, dali para cá, né? Depois que eu tinha tentado tudo, e nada dava certo. Na hora que eu deixei Deus fazer, toda a minha história mudou, irmãos.
De lá para cá, Deus tem me abençoado. Eu tenho muito que crescer com Deus ainda, não é? Mas nessa área, nós vencemos. Nunca mais nós brigamos assim, desse jeito, né? Nunca mais, assim, hoje, até para discutir, quando um começa a discutir com o outro já está dando risada da cara do outro. Então não dá nem tempo de discutir, irmãos, né? Ontem mesmo, ela foi discutir comigo alguma coisa, eu não aguentei, eu dei risada. Ela falou, tá vendo? Não dá nem para discutir, que a gente agora dá risada, cai na risada. Então é melhor conversar mesmo, né? Brigar não funciona, né? E nós temos aprendido pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, viu, irmãos? Né? Como eu disse, eu tentei, viu? Te garanto que eu tentei, muitos anos, mas não teve jeito, não teve acordo. Por isso você precisa se jogar nos pés de Jesus, falar, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Espírito Santo, toma minha vida. E sabe o que eu comecei a fazer naquela época, irmãos? Eu comecei a ser muito fiel com Deus. Ela não queria saber de ir na igreja, não queria saber de nada, né? E eu ia fielmente para a igreja, sozinho, muitas vezes. De lá para cá, eu nunca deixei de ir a um culto, né? Tá com os irmãos, eu sempre ia. Eu chamava ela, né? Vamos, Paula, para a igreja? Não, não vou. Eu falei, Paulo, eu vou levar o Caio então. Não, não vai levar. Era mais ou menos assim, né? Não deixar nem levar meu filho para a igreja. E eu ia chorando, irmãos, no carro, né? Falando, na hora que eu chegar em casa, vou dar uma paulada nela. Mas ali, Deus ia tratando o meu coração. Eu ia chorando, mas como eu estava sempre com os irmãos, sendo fiel a Deus, Deus substituía aquela raiva do meu coração, aquele sentimento de fracasso que não ia dar certo. Sabe o que ele fazia? Ele colocava fé no meu coração. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, Ele vai transformar a sua tristeza em alegria, a tua falta de fé em fé, a tua falta de esperança em uma realidade. É isso que Ele vai transformando na tua vida. Mas você precisa se apegar, viu? Você precisa se apegar com Deus verdadeiramente, irmãos. Porque eu vou te falar, se você ficar na tua casa, né? Hoje eu não vou para a igreja. Não funciona assim. Você tem que estar sempre sendo muito fiel a Deus. Tem que estar buscando a Deus. Nós temos aqui culto domingo. Venha para o culto domingo. Vai ter célula na quarta-feira? Vai para a célula na quarta-feira. Vai ter o discipulado? Receba cuidado, irmãos. A nossa igreja quer cuidar da tua vida. Vem para o culto, vai para a célula. Nós vamos cuidar bem da tua vida. A tua vida vai mudar. Eu lhe garanto isso. Viu? Eu te garanto, se em 3 meses, se você for muito fiel a Deus, muito fiel nisso que eu estou falando, te garanto, se em 3 meses a tua vida não vai mudar. Você pode escrever, né? Tem gente que já passou por isso aqui, teve a vida transformada. Eu lhe garanto, em 3 meses a tua vida vai estar transformada. E não é milagre não, é só você ser fiel com Deus. A tua história vai mudar. Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Deus é fiel, sabe com quem? Com quem é fiel com Ele. Deus é fiel com você, se você for fiel com Ele, viu? E eu fico super empolgado com isso, né? De ver pessoas, irmãos, tendo a vida transformada, tendo a família transformada, por causa de Jesus e do Espírito Santo. Mas não para por aí não, viu? O Espírito Santo, né? Primeiro nós falamos que o Espírito Santo faz o quê? Ele gera generosidade, amém? Você está passando um problema, irmãos? Ajude alguém que está passando o mesmo problema. Seja generoso. Mas o Espírito Santo também, ele gera fé, tá bem? Fé, para que você possa crer e alcançar o milagre na tua vida. Ele vai gerar aquela fé que você hoje não tem. Talvez você fale, Roberto, isso que você está falando é lindo, mas eu não tenho fé. Eu não consigo acreditar que a minha história vai mudar. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele vai gerar fé no teu coração, viu? Para que você possa conquistar, visualizar o milagre de Deus na tua vida. E ele vai fazer mais do que isso, tá? Ele vai gerar fé para que você possa crer em ver o milagre de Deus na vida da outra pessoa. Volto a dizer, irmãos, quando eu e a minha esposa, nós estávamos brigados. Isso só foi mais de uns 3, 4 anos que nós passamos por isso, né, amor? 2, 3 anos só aqui na minha mãe, desde a sua mãe. Então foi pelo menos uns 5, 6 anos, irmãos,
Só pela graça de Jesus, misericórdia mesmo, irmãos, né? Briga, era pontapé, irmãos, pensa o quê, né? A briga era feia, às vezes eu catava ela assim, eu erguia ela na parede. Gente, eu lembro disso, sabe, eu falo, Deus, eu me sinto envergonhado, né? Mas eu não batia, irmãos, assim, mas ela era porreta, irmãos, essa mulherzinha baixinha, pensa o quê? As baixinhas são perigosas, né? Essa baixinha aí, irmão, vinha para cima. Eu tinha que pegar ela e erguer ela na parede para não sair briga. Né? Mas o pior disso era quando o meu filho via. Mas quando eu tomei uma decisão, falei, não, a minha história, eu não quero viver essa história para mim, irmãos. Eu quero a minha história transformada em nome de Jesus. Mas, quando eu ia para a igreja, sabe o que acontecia? Eu chamava a Paula, falava, Paula, vamos para a igreja, vamos buscar. Eu não quero, eu não vou. Se você quiser, você vai sozinho. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que aplicar fé para que Deus mudasse o coração da minha esposa. Você aplicar fé para você mudar é uma coisa. Agora você aplicar fé para outra pessoa mudar, irmãos, aí é outra história. Aí você tem que, muito joelho no chão, muito choro muitas vezes. Você vai chorar muitas vezes. Você vai se entristecer muitas vezes. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite, dá certo, viu? Deus fez na minha vida. Eu sou prova viva de que Deus pode, não só pode, como Ele deseja fazer um milagre na tua vida. E Ele vai te dar fé, seja cheio do Espírito Santo, viu? O Espírito Santo vai gerar fé no teu coração, para você ver as pessoas sendo transformadas. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Atos 11, 24 fala que porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você vê? Por que é importante, irmãos? Naquela época, eu não ganhava ninguém para Jesus. Naquela época, ninguém, nem a minha família, queria saber de Jesus. Sabe por quê? Porque via o meu exemplo, não é? Hoje, para a honra e glória do Senhor, irmãos, né? Hoje eu estou podendo dar o meu testemunho, falar da minha vida para vocês, mas hoje eu tenho a minha mãe que está comigo, o meu pai que está comigo, meu irmão, minha cunhada, né, a minha avó, minhas tias de vez em quando vêm, quer dizer, através do meu testemunho de vida, né, Deus tem trazido a minha família, então através do seu testemunho, muitas pessoas vão se unir ao Senhor por sua causa. Então seja muito fiel com Deus, não desista. Irmãos, essa minha luta não foi da noite para o dia, não. Eu passei mais de 2 anos, 3 anos. Acho que foi mais. Nós estamos 10 anos casados, né? Então eu acho que eu passei uns 4 anos orando, irmãos. 4, 5 anos, aliás. Não, um pouquinho menos. Acho que uns 3 anos orando, acreditando, não desistindo na primeira. Porque se você desiste também, irmãos, talvez você não quer tanto aquela mudança de vida. Então você não pode desistir na primeira. Continue firme. Que Deus vai transformar, viu? Seja fiel com Deus e Ele vai ser fiel com você. Você não precisa nem se preocupar com a fidelidade de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel na tua vida. Atos 9, 26 a 28 fala assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem que chegou em Jerusalém? Paulo. Agora o personagem é outro, tá bem? Paulo, ele chegou em Jerusalém e ele procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo... Deixa eu parar ali no 26. Você sabia que Paulo, ele era um perseguidor da igreja? Antes dele se tornar o grande apóstolo Paulo, irmãos, ele matava os cristãos. Ele perseguia, ele ia ali, né, com o aval do Império Romano para sacrificar os cristãos, para perseguir os cristãos. Então, e ele era uma das figuras assim, mais conhecidas da época como perseguidor. E Paulo, ele se converteu, ele estava na estrada de Damasco ali, e o próprio Jesus apareceu para ele. Ele caiu do cavalo, e quando ele caiu, na hora que ele se levantou, ele já não enxergava nada, né? Ele estava totalmente cego. Aí um abençoado chegou lá, levou ele para um cantinho, né?
E eu sei que logo após isso, irmãos, logo após Jesus aparecer para ele e tornar ele o grande apóstolo Paulo, ele foi logo para Jerusalém. E ele foi pregar, né? Que acontece com o novo convertido? Ele chega e ele quer estar junto com os irmãos, né? Ele chega naquela empolgação. E foi assim que Paulo chegou. Só que na hora que ele chegou com os outros apóstolos, todo mundo ficou com o quê? Com medo. Ou será que ele se converteu mesmo? Será que ele não vai me matar? Será que ele não está armando uma arapuca aí para mim? Talvez ele está até procurando os líderes aqui da igreja em Jerusalém. Eu é que não vou dar corda para esse cara não, né? A Bíblia fala que procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas, irmãos, talvez naquele momento ali, a história de Paulo podia ter acabado. Você não teria lido as cartas de Paulo, né? Muita preciosidade não tinha chegado nas nossas mãos. Mas olha o que diz o verso seguinte aí. Essas duas palavras foram que talvez mudou a história, não é? Mais Barnabé. Verso 27, mais Barnabé. O que Barnabé fez? Tomando-o consigo, ele levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Sabe o que Barnabé fez com ele? Barnabé pegou ele e falou: vem cá, eu vou te levar para os apóstolos aqui. E foi logo apresentar. O Paulo, né, ele acreditou, irmãos. Barnabé acreditou no Paulo, né? Levou para os apóstolos. Não foi nem o Paulo que contou a história dele. Quem contou foi o próprio Barnabé, né? Eu talvez imagino, irmãos, que, né, Paulo, ele estava sentado assim como você está sentado hoje, né? Aí chega um doidão aqui da rua, irmãos, né? O cara todo tatuado, com brinco, cabelão, acabou de se converter. Aí ele senta aqui, vai todo mundo para o lado de lá. Aí imagino que Barnabé está sentado de um lado, ele vê toda a cena acontecendo, o coração dele dói por causa daquilo. E ele fala: nós não podemos excluir, né? Só por causa da aparência dele, só pelo que ele está representando agora, a gente não sabe o que ele vai se tornar. Aí ele, mais que depressa, ele pega o Paulo, né, e já pergunta para Paulo: Paulo, me conta a tua história, como é que você se converteu? Aí Paulo talvez fala para ele: olha, foi assim, eu estava na estrada de Damasco e tudo e tal. Aí talvez Barnabé fala assim: nossa, que impressionante que é a tua história. Realmente, olha, Jesus apareceu para você. Paulo, você não quer ir lá em casa hoje à noite, depois do culto? Eu vou preparar uma janta gostosa, vamos lá comigo, né? Aí Paulo vai com Barnabé para a casa dele, eles conversam juntos e tal. E Barnabé logo decide levar ele para os apóstolos. Já apresenta para os apóstolos, conta toda a história dele e não desiste do Paulo. Foi isso que ele fez, irmãos, né? Foi isso que Barnabé fez, ele não desistiu. Seja um Barnabé na vida de alguém, viu? Não desista do irmão, né? Mesmo aquele irmão mais fraquinho, mesmo aquele que você acha que, esse não tem jeito, ele não, por mais que eu faça, por mais que eu... Não desista. Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Em nome de Jesus, viu? Não desista. E uma hora ou outra, irmãos, se nós formos pacientes, se nós amarmos, até os irmãozinhos mais difíceis, eles vão acabar se firmando, né? Eles vão se tornar uma grande bênção, viu? Eles vão falar de Jesus, eles vão ganhar multidões para Jesus, eles vão ser grandemente usados pelo Senhor. Nós temos que acreditar em todos, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos que levar, sabe, essa história do Barnabé conosco. Nós temos que fazer a diferença para que muitas pessoas possam se unir ao Senhor através da nossa vida. Amém? Olha o que diz Atos capítulo 15. Abra aí comigo, Atos capítulo 15, do verso 36 ao 40. Amém? Olha o que diz aí. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João,
também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha só, aqui, irmãos, o que primeiramente Barnabé fez com Paulo? Ele acreditou no Paulo, não é? Primeiramente, o que ele fez? Ele acreditou, não, Paulo, eu acredito em você, você vai ser uma grande bênção. E foi isso que ele foi mesmo. Tanto é que Barnabé e Paulo, eles foram de cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor, formando igrejas, estabelecendo líderes em cada cidade. Quando chegaram lá na frente, eles decidiram então voltar para supervisionar, né? Paulo falou para Barnabé: Barnabé, eu acho que está na hora agora de nós voltarmos e supervisionar, ver como é que está os irmãos aí que nós deixamos nas cidades onde nós passamos. Amém? Só que nessa história, Barnabé, ele queria levar quem? O primo dele, o João Marcos. Você lembra do João Marcos? Lá atrás que eu disse que quando Barnabé se converteu, ele ganhou a tia, a Maria, e ele também ganhou o João Marcos, que era o primo dele. E ele, como ele era uma pessoa muito amorosa, filho da consolação, era um paizão, sabe? Aquele paizão que você tem, que está sempre te incentivando, te animando, levando você junto aí. Ele queria levar o João Marcos. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Paulo, no verso 38, fala assim: mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Numa situação, eles foram para uma região chamada Panfilha. Nessa região, o João Marcos, talvez era um novo convertido também, desistiu. Falou: eu não dou conta de vocês não, vocês são, a pegada de vocês é muito forte, irmãos. Barnabé e Paulo: não vou não. E desistiu. E talvez o Paulo contava com o João Marcos, né? Contava muito com ele. E aí existia um grande desentendimento. Barnabé e Paulo, aí eles brigaram, porque um queria levar e o outro não queria, né? Imagina a briga, irmãos, né? Imagina Paulo: não vou levar ele não, né? Da outra vez ele já desistiu, abandonou a gente. E Barnabé talvez falava com Paulo, né? Mas Paulo, quando ninguém acreditou em você, Paulo, eu estava lá acreditando. Não quero saber, eu não vou levar ele, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Vamos deixar ele para trás, Barnabé. Vamos, que ó, é um encosto, é um peso morto. Vamos eu e você, né? O Hermes e os Zeus ali, né? Não tinha o criado ali. Brincadeira. Mas eu sei que eles desentenderam. Barnabé queria muito levar o João Marcos. Paulo não queria. Eles se desentenderam. Tanto é que aí foi um momento que Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Aí foi um grande momento onde os dois, sabe, quebraram aquele laço, aquele convívio. Um foi para lá, outro foi para cá, né? Mas por quê? Porque Paulo não queria abandonar o João Marcos. Ele amava demais o João Marcos, de maneira nenhuma. Então ele preferiu não perder, mas ficar com o João Marcos. E daí eles foram para Chipre, que era a cidade natal deles. Talvez fossem lá para visitar os parentes, alguma coisa assim, né? Mas vamos continuar. Mas Paulo, o que ele fez? Escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então um foi para Chipre e o outro foi para onde? Escolheu, não fala para onde Paulo foi, né? Paulo foi com Silas para outro lugar. Mas olha só, irmãos, talvez nessa viagem de Paulo, sem o Barnabé, porque eu imagino que Paulo, enquanto ele pregava, enquanto ele ia indo, o Barnabé, ele estava ali só abraçando e pegando um aqui que convertia e procurando discipulado para ele. Vamos arrumar alguém para discipular esse que converteu. E ele estava todo preocupado com o cuidado. Enquanto o Paulo talvez estava preocupado só em pregar, o Barnabé estava preocupado em cuidar, né? Um completava o outro ali, né? Então era precioso demais. Mas daí, o que aconteceu? O Paulo, talvez, ele deu conta que ele perdeu o grande Barnabé.
o filho da consolação. Talvez não tinha mais o mesmo impacto que tinha só ele pregando, né, perdendo as pessoas ali para o meio do caminho. Olha o que diz aí, Colossenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Olha só, agora aqui Paulo já está mudando um pouco o conceito dele com o João Marcos. O que ele diz aqui? Olha, vocês receberam instruções dele. Quando o João Marcos chegar aí, vocês recebam bem ele. Até então ele não queria se relacionar com o João Marcos, porque atrapalhou o ministério dele. Mas agora não, ele já queria o João Marcos. Olha, recebam bem o João Marcos, ele está indo aí, recebam bem ele. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 ao 11. Paulo, na última carta dele aí, antes, ele estava bem velhinho nessa época, irmãos, né? Uma das últimas cartas dele aí. O verso 9 fala assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, Timóteo. Traga Marcos com você, porque ele é o quê? Me é útil para o ministério. Opa! Alguém que ele não queria levar agora é o quê? Útil para o ministério. Ele falando do próprio João Marcos. Mas por quê? Provavelmente ele parou para pensar. E ele estava lembrando do Barnabé. Como o Barnabé trabalhava. Como o Barnabé agia. Olha o que diz agora aí. 2 Coríntios capítulo 1. O verso 3 ao 7. Agora você vai ver. Paulo totalmente transformado, irmãos. Verso 3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, Deus de todo paraclises. Olha só, o Deus de todo Nabé. Essa palavra consolação é Nabé, Barnabé, né? Verso 4 fala: é Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação. Nabé novamente, com toda Nabé, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação, nossa Nabé, transborda por meio de Cristo. Verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso Nabé, e salvação, se somos confortados, é também para o vosso Nabé, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E o verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis do Nabé também, da consolação. Paulo agora então, com toda a valorização do Barnabé agora, dentro dele agora, ele sabia quem era Barnabé. Ele sabia como era importante ser um filho da consolação, como era importante consolar as pessoas, como era importante acreditar nas pessoas, como era importante valorizar as pessoas, como era importante não perder ninguém. Paulo agora, ele foi transformado, porque um dia, lá atrás, ele olhou para o exemplo do Barnabé, e ele decidiu que a história dele agora podia ser diferente. O João Marcos, que antes ele rejeitou, agora era útil para o ministério dele. Por quê? Irmãos, ele tinha mudado o seu coração. Ainda existe tempo para nós mudarmos o nosso coração, para você mudar o seu coração, para você ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ser um Barnabé e uma Barnabela, para que você possa ser um Paraclises, um filho
do Consolador, um filho da consolação, um filho da exortação. Amém? O Espírito Santo, irmãos, faz você acreditar nas pessoas. Viu? Quando você talvez olha para uma pessoa desconfiado, irmãos, não desconfie do seu irmão. Não desconfie do teu irmão. Viu? Irmãos, é muito engraçado, né? Eu e o Paulo até estávamos conversando, estava conversando com irmãos assim, e a gente comentando, né? Sobre, às vezes você olha para uma pessoa e você talvez já até sabe quem que aquela pessoa é, né? Mas irmãos, né? Não aqui na nossa igreja, é claro, mas talvez você um dia ouvir, né? Alguém dizer assim, olha, eu tenho um dom de discernimento. Um dom de discernir as pessoas. Eu sei se essa pessoa é do diabo ou se ela não é. Irmãos, eu quero dizer para vocês com muito amor e carinho, isso não é um dom de discernimento, isso é um demônio de desconfiança. Viu? Um demônio de desconfiança. E não um dom. Nós não podemos duvidar das pessoas, não. Nós temos que acreditar no melhor das pessoas. Acreditar no melhor para a nossa família. Nós temos que acreditar. Acreditar. Não fica desconfiando do irmão, não. Viu? Acredite. Invista. Invista. Sabe? Realmente continue acreditando em cada irmão precioso. Cada irmã preciosa. Eles vão conseguir, ele vai conseguir, ela vai conseguir, ele é uma bênção, ela é uma bênção. Continue acreditando, acreditando no melhor de Deus. Eu tenho que estar sempre me policiando também, irmãos. Porque às vezes se a gente deixar, o diabo vai entrando no nosso coração e a gente vai desacreditando. Mas não, nós temos que ser assim como Barnabé foi. Um filho da consolação. Alguém que acredita, alguém que vai atrás. Alguém que vai pagar um preço por alguém. Alguém que vai continuar acreditando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele não desistiu da tua vida. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai, mesmo que você erre, mesmo que você peque, mesmo que você, por 20, 30 vezes, pratique o mesmo erro, ele vai continuar torcendo por você. Ele vai continuar dizendo, na próxima meu filho vai acertar. Na próxima ele vai conseguir. Na próxima ele vai vencer. Agora ele vai conseguir. Agora ele vai vencer. Ele continua acreditando em mim e em você. Continue acreditando. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Viu? O Espírito Santo ele gera, irmãos, uma fé viva nas promessas de Deus pelas pessoas. Eu só quero contar um exemplo precioso para nós encerrarmos o culto essa noite. O nosso pastor, o pastor Eibe, ele tem vários discípulos assim preciosos que ele ganhou assim de maneira preciosa. E existe um irmão, ele chama Rai, né? Esse irmão Rai, Rai de Raimundo, tá? O nome dele é Raimundo, mas chamam ele de Rai. Ele morava lá no interior do Amazonas, nos ribeirinhos, nas colônias assim de pescadores, assim, bem, muito poucas pessoas. Aí uma vez foram falar de Jesus para ele, ele se converteu. O Rai, ele se converteu e começou a ir na igreja. O pastor Eibe contando, né? Firme com o Senhor e tudo. Aí um dia o pastor Eibe foi viajar, nosso pastor. E o Rai, ele tinha cometido um erro muito grave assim, né? Aí o pastor que estava lá na igreja foi corrigir o Rai com muito amor, muito carinho. Só que o Rai não gostou da correção. E o Rai falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o mundo mesmo. Eu não vou mais servir esse negócio de Deus, esse negócio de crente, eu vou embora para a minha terra. Voltou para a colônia. E lá, irmãos, ele vivia assim, ele promovia festa, levava prostitutas na festa, bebia demais, ele era um promotor de festas assim, das colônias lá onde ele morava. Depois que ele deixou a igreja, que ele foi de volta para o mundão, sabe o que aconteceu? Nessa festa, na primeira que ele foi promover, depois que ele deixou,
O irmão dele, irmãos, recebeu algumas facadas e o irmão dele morreu em uma dessas festas que ele tinha promovido. E o pastor Abe chegou bem triste, né? Foi fazer o velório do irmão do Rai. Fez o velório, tudo. E falou com o Rai, falou: Rai, olha, e eram muitos quilômetros, eram 54 quilômetros para vir, 50 para voltar, 54 para voltar. Ele foi com o carro cheio fazer o velório. E ele falou com o Rai, falou: Rai, se você falar que você vai hoje no culto, eu vou levar essas pessoas embora, né? Eu vou voltar aqui, eu vou te pegar para nós irmos para o culto à noite. Daí o Rai falou para ele, falou: pastor, se você voltar e me buscar, eu te garanto que eu vou no culto, né? Aí, o pastor ele voltou, pegou ele, levou ele para o culto. Naquele dia ele se reconciliou com Jesus. E nesse dia, irmãos, ele nunca mais deixou de buscar a Deus. E outra, hein? Esse irmão, né, o Rai, ele se tornou um grande pastor, discípulo hoje do pastor Abe. E hoje ele é um pastor de uma grande igreja lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Se tornou um grande pastor. Mas, no tempo que ele ficou distante, o pastor Abe ia muitas vezes lá na colônia conversar com o Rai, horas e horas conversando, indo atrás daquela ovelha preciosa. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, acreditem. Se nós tivermos as mesmas atitudes que Jesus tem, de ir atrás, acreditar, confiar, você pode ter certeza que aquela pessoa que um dia está recebendo isso, um dia ela vai dar conta do recado. E um dia ela vai se tornar um grande homem e uma grande mulher do Senhor. Pode acreditar nisso. A história daquela pessoa vai mudar. A família daquela pessoa vai mudar. Toda a história vai mudar em nome de Jesus Cristo.